E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Canela, a região da Serra Gaúcha, e hoje é dia 25 de dezembro. Tô aproveitando para gravar esse vídeo para vocês e explicar o que sempre todo mundo me pergunta, mas deve comemorar o Natal no dia 25? Não deve? Jesus de fato nasceu no dia 25 de dezembro ou não? Então, eu vim aqui no hotel, a gente tá nesse hotel e aqui é uma área externa que tem algumas árvores e tudo mais, para gravar para vocês essa explicação sobre o nascimento de Cristo, que não foi no dia 25 de dezembro, foi em setembro ou outubro, naquela regiãozinha ali do final de setembro, início de outubro. E você vai acompanhar comigo, então, com os textos bíblicos para a gente poder pensar juntos, tá? Então, primeiro vamos pensar nisso. Ele nasceu quando? Ó, eu tô com a minha colinha aqui, para a gente poder seguir juntos e passo a passo e entender o que é bem simples. Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano no final do 7º mês, que é o mês do calendário judaico chamado Iterem, que correspondia ao mês de setembro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, significava Deus habitando com o seu povo, até por isso o nome de Jesus foi chamado por Deus de Emanuel, porque é Deus conosco. Ele foi instituído por Deus, essa festa, como um memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias da peregrinação pelo deserto, dos dias que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Isso você pode encontrar lá em Levítico 23, do verso 39 ao verso 44. Eu vou ler aqui. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração, no 7º mês vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel, que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então eles pegavam ramos de palmeiras e faziam tendas, cabanas, e ficavam 7 dias comemorando a saída do povo de Israel do Egito. É uma forma de comemorar isso como estatuto perpétuo. Em João capítulo 1, verso 14, o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O termo verbo, Cristo aqui, que é o simbolismo de Cristo, habitou entre nós, vem da palavra grega skenu, que significa tabernáculo. Então, seria mais ou menos assim, o verbo tabernaculou entre nós. Também a festa dos tabernáculos se cumpriu o que o profeta havia dito lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Então há uma ligação das profecias do Velho Testamento com a vinda do Messias. Jesus seria o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tabernacularia, que habitaria como um tabernáculo. Coincidentemente, ele nasceu no dia da festa, naquela região da festa dos tabernáculos. Os levitas, eles eram divididos em 24 turnos, e cada turno ministrava por 15 dias no templo. Isso a gente pode encontrar lá em 1 Crônicas. Eu vou abrir aqui para vocês. 1 Crônicas, capítulo 24, dos versos 1 ao 19. É bastante texto, eu vou ler o que é mais interessante. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, por isso Eleazar e Itamar oficialmente eram sacerdotes, ou ficaram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que eram filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres nos seus ministérios. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar. E aqui o texto vai dizer que os filhos dos levitas foram divididos em turnos para poder servir a Deus no templo. 24 turnos de 15 dias cada um.
24 vezes 15 vai dar 360 dias, que era um ano no calendário judaico. Não é como hoje, que é 365 dias e a cada 4 anos tem o ano bissexto, 366. Naquela época era um calendário lunar de 13 meses de 28 dias, que dava 360 dias por ano. Então os turnos eram divididos 24 vezes 15, porque 12 vezes 30 era o ano. 24 vezes 15 significa que cada sacerdote ou levita ministraria no templo por 15 dias, ou seja, 2 levitas por mês ministrariam no templo. O 8º turno pertencia a Abias. Por que é importante a gente saber isso? Porque vai ter uma chave de entendimento e interpretação aí. Então vamos lá, 1 Crônicas 24:10 diz exatamente isso, olha. O 7º turno seria para Racós. E o 8º turno, ou a 8ª sorte, porque foi dividido em sorte, quem iria primeiro, quem iria depois. Então a 8ª sorte, ou o 8º turno, ficou para Abias. Isso está lá em 1 Crônicas 24:10. Por que isso é relevante? Pelo seguinte, quando nós vamos ler a história do nascimento de Jesus, nós vamos perceber que Zacarias, pai de João Batista, estava no templo porque ele pertencia ao turno de Abias. E aí você vai conseguir fazer uma conta bem simples. O primeiro turno iniciava-se no primeiro mês do ano judaico, que era o mês de Abib, que está lá em Êxodo, capítulo 12, o verso 1 e 2. Vamos ler? Êxodo 12, 1 e 2. Olha o que diz. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E ali era o mês de Abib. E lá em 13:14, 13:4, Moisés disse ao povo: lembre-se desse dia, o dia em que vocês saíram da terra do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abib, vocês estão saindo do Egito. Então, o primeiro dia de Abib era o primeiro dia do ano. Abib. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias, que era junho. Tá? Porque o turno de Abias estava no mês chamado Tamuz, que é mais ou menos junho, ok? Então nós vamos ver isso lá em Lucas. Vamos abrir Lucas. É uma matemática, tá? Então, para não ficar confuso, agora é a hora que fica confuso, né? A gente pensa, mas como assim? Abib, Tamuz, que história é essa? Calma lá. Vamos deixar bem simples para você entender. O turno de Abias era o 8º turno. O primeiro mês do ano do calendário judaico era o mês de Abib. João Batista nasceu quando o pai dele, Zacarias, era sacerdote ou levita no turno de Abias, que era o 8º turno, que era no mês de Tamuz, que daria junho mais ou menos. Então, lá em Lucas capítulo 1, verso 5, diz exatamente isso. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Então está dizendo que ele estava no 8º turno. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio, ou seja, ele estava no mês de Tamuz, que era o 8º turno, o turno de Abias. Então ele estava em junho. Quando Zacarias exercia sacerdócio diante de Deus, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E aí vai dizer que o anjo falou com ele que ele seria pai. Tá bom? Vocês podem ler aí o texto todo. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias. Terminado seu turno, voltou para casa e, conforme a promessa que Deus lhe fez, sua esposa Isabel, que era estéril, concebeu João Batista. Ou seja, ela engravidou de Zacarias, que era o sacerdote. Lá em Lucas 1, 23, diz assim, 1, 23. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, do seu turno, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Então, quer dizer, ele engravidou a esposa mais ou menos nesse início aí do mês de Tamuz, que era junho, ou no início do mês Ab, que era julho. Nós sabemos que Jesus foi concebido 6 meses depois, porque lá em Lucas 1, 24 ao 38,
diz que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida para casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Então, Jesus, ela engravidou 6 meses depois de Isabel, sua prima. Então, João Batista nasceu num mês, Jesus nasceu 6 meses depois. Se João Batista foi concebido em final de junho, início de julho, final do mês Tamuz do calendário judaico, início do mês Ab do calendário judaico, então Jesus acabou sendo concebido no final do mês Tebete, que seria dezembro, ou no início do mês Sebate, ou Sabate, que é janeiro. Então aí você faz a conta comigo. Se ele foi concebido no início do mês de janeiro, aí você faz a conta, vamos lá. Janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então ele veio a nascer no final de setembro ou no início de outubro, tá? Essa é a data, que vai bater certinho com a data da festa dos tabernáculos. Porque 9 meses depois, que era o final de Etenim, que é o mês de setembro, calendário judaico, era o mês que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos. Ou seja, voltamos ao início que diz que ele veio tabernacular conosco. Que ele veio skenu, tabernacular. Ele era o verbo que se fez carne, Emanuel, que veio na festa dos tabernáculos. Então bate bem certinho a data que ele nasceu, como a promessa do Velho Testamento e como o texto grego usado para explicar que ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Agora vem a questão, se Jesus nasceu no final de setembro ou no início de outubro, aquela regiãozinha ali do ano, por que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? Ou melhor, primeiro, da onde nasceu o comemorar 25 de dezembro? Nasceu da cultura dos povos, inclusive dos povos pagãos, porque o 25 de dezembro era o dia do Sol Invictus e todo Deus em evidência numa cultura pagã era comemorado no dia 25 de dezembro no Sol Invictus. Então vários foram comemorados assim. Tamuz, que era filho de Nimrod com Semiramis, que nasceu a cultura da árvore de Natal através deles, era um deus pagão e era comemorado 25 de dezembro, embora o mês Tamuz não é do calendário judaico o mês que corresponde a nós, o dezembro. Mas ou outro, por exemplo, Hércules era comemorado 25 de dezembro, era chamado Sol Invictus também. Quando a religião cristã veio para o Império através de Constantino, Constantino não quis perder o poder popular e nem quis perder o seu povo do seu império. Então ele começou a instituir datas para facilitar o entendimento. Existia lá um deus menino, que era adorado no dia 25 de dezembro. Para que eu vou mudar isso, pensa Constantino? Se eu posso então falar, não, mas peraí, nós cremos em Jesus, Jesus é Deus, e ele também é o Deus que nasceu, é um menino, então ok, encaixa 25 de dezembro, a gente não perde quórum, não perde pessoas, e continua adorando a Deus dessa mesma forma. Então a data foi institucionalizada de acordo com uma visão pagã. Por que nós devemos comemorar no dia 25 de dezembro? Para evitar escândalo, para evitar o cristão, seja ele evangélico ou católico, começar a criar caso e dizer, não, mas pela cronologia correta, histórica e bíblica, ele nasceu no final de setembro ou início de outubro, vamos comemorar o Natal nessa data. Porque vai acabar indo na contramão de todo o resto. Se houvesse uma normativa bíblica dizendo comemorem o Natal no dia correto, aí nós teríamos que comemorá-lo no final de setembro. Mas como não há uma normativa bíblica, então a gente acaba comemorando naquela data que todos comumente comemoram, porque virou aí um senso comum da data correta de se comemorar. Um outro lance legal também para se pensar é que a única data na história bíblica que Deus mandou um coral de anjos para cantar na terra foi o dia que Jesus nasceu. Então, aí por si só vale a pena a gente comemorar também. O que nós devemos evitar? Simbologia pagã. Então, dentro da festa do Natal, especificamente a festa do Natal, nós temos algumas simbologias bem presentes, né? O presépio, por exemplo, são imagens de escultura e tal, e você sabe aí que em Êxodo, capítulo 20, nós temos essa normativa de que não devemos ter essas imagens de escultura. Então, a gente pode evitar. A árvore de Natal, ela é de um conceito pagão do nascimento de Tamuz. Segundo a história, Nimrod era casado com a mãe dele, que era Semiramis, a mãe engravidou, e ele morreu durante a gestação da mãe. Semiramis era devota de uma deusa chamada Iule. Ela teve uma visão, segundo Iule, de que o filho que estava no ventre, que então recebeu o nome de Tamuz, seria encarnado pelo espírito de Nimrod que tinha morrido. E essa visão foi um pinheiro morto, podre,
e do pinheiro morto nascia um pinheirinho verde e frondoso, no qual tinha cerejas vermelhas penduradas, que era a fruta preferida de Nimrod, e as pessoas vinham embaixo dele e reverenciavam com presentes. Nasceu aí o simbolismo do pinheiro de Natal. Então, era o dia 25 do calendário da época, para nós seria 25 de dezembro, próximo dessa data, que foi o nascimento de Tammuz, que virou o Deus Sol, ou Sol Invictus. E por isso a gente não deveria comemorar o Natal com a árvore, porque a gente está juntando a data de nascimento de Jesus, né, o senso comum para isso, com um símbolo pagão, que era o símbolo de Tammuz. Então a gente tem que evitar esse tipo de simbologia, embora seja bonito. Aí vem aquela questão da emoção, né? Nós sempre imaginamos que tudo que é de Deus é bonito e tudo que é do diabo é feio. E nem sempre é assim. Às vezes o que é maligno é mais bonito do que é benigno, porque a ideia do inimigo é nos atrair. E nunca vai nos atrair com alguma coisa feia. Vai querer nos atrair com algo bonito, atrativo e agradável. Então a gente tem que evitar esses simbolismos. A árvore tem esse simbolismo, a guirlanda tem esse simbolismo e algumas outras coisas do Natal. Por exemplo, a vela vermelha acesa. Ontem nós fomos jantar, né, aqui na Serra Gaúcha, e tinha vela vermelha acesa na mesa do restaurante. Nós pedimos gentilmente se eles podiam tirar da nossa mesa, que nós não gostaríamos. Eles, com toda a gentileza, tiraram. Nós tivemos nosso jantar de Natal sem vela vermelha ou sem qualquer simbolismo. O que eu faço? Eu ando numa cidade no Natal que está decorada. Claro, a gente vive num mundo que é misto, que é plural, que as pessoas creem em várias coisas. E você não precisa deixar de viver nesse mundo. A Bíblia fala através da oração sacerdotal de Jesus: Pai, eu não peço que tire-os do mundo. Eu só peço que os livre do mal. O que Deus quer é nos livrar de todo mal. Se nós temos conhecimento e sabemos que há uma interferência pagã em algum tipo de cultura, a gente pode evitar isso de uma forma simples, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de como foi o nascimento de Cristo, de como ele veio, a profecia, a matemática cronológica da coisa e também se nós devemos ou não comemorar. Claro que nós devemos. Nós não devemos ter símbolos pagãos, mas devemos comemorar. Deus te abençoe. Se você gostou, não esquece, deixa um like nesse vídeo, compartilha para seus amigos, compartilha nos grupos da família do WhatsApp. E se você é cristão, seja católico, seja evangélico, seja grego, né, o cristão ortodoxo grego, que Deus te abençoe, um Feliz Natal, que você possa sempre lembrar que o Natal comemora o nascimento de Jesus. Ele veio como verbo que se fez carne, ele é o Emanuel, o que tabernaculou conosco e nasceu para trazer vida a nós. A vida de Jesus demonstrou o caráter de Deus na terra e é isso que nós devemos lembrar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.